E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as diferenças, as diferentes constelações que existem, mas focar principalmente em duas, as constelações estruturais e as novas constelações. Quando o Bert conheceu as constelações familiares, porque não foi ele que criou, tá? Ele conheceu, ela já existia, mas não existia como existe hoje. Era um processo que estava bem começando, era uma terapia familiar, era uma outra abordagem. Mas quando ele conheceu, quando ele começou com as constelações, vocês podem inclusive pegar os livros dele. Ele tinha uma tendência de fazer os representantes falarem. E para quem não sabe o que é representante, não sabe o que é constelação, gente, vai para a playlist e começa lá do zero. O que é constelação familiar e tudo mais, porque esse vídeo é para quem conhece, tá bom? A gente observava que os representantes falavam as frases de cura, que ele movia os representantes de lugar para reorganizar o sistema e tinha uma interferência tanto do constelador quanto dos representantes para que a ordem se estabelecesse naquele campo. Conforme o tempo foi passando e as constelações foram se abrindo, se desvelando, se mostrando, o próprio campo começou a mostrar que ele tinha um movimento próprio e que ele não precisava de ninguém mexendo nele para chegar num ponto, para chegar numa resolução, para mostrar o que tinha que ser mostrado. Então, o campo da constelação começou a mostrar o seu movimento, começou a mostrar que ele era mais do que apenas aquela sensação fixa e parada do representante. E por que isso foi importante? Porque se a gente for para as ordens da ajuda, que é a forma que se aborda o cliente, o paciente, existe uma honra e um respeito àquele sistema, àquela pessoa, uma hierarquia onde o constelador chega por último no sistema, ou seja, ele não tem o direito nem permissão para ficar movimentando a bel interesse os representantes. E conforme a evolução das constelações foi se mostrando, isso foi ficando cada vez mais claro. Inclusive, em determinado ponto foi feita uma constelação, Bert e as pessoas mais próximas dele, sobre a diferença entre as estruturais e as novas constelações. E se pôde observar que era uma interferência importante e grave que se fazia nas constelações estruturais. Aqui, gente, eu não estou dizendo que está errado, que está certo, a gente não trabalha com julgamento, mas a gente precisa observar a informação do campo. As novas constelações, que é a abordagem que eu uso, inclusive, o campo se movimenta sozinho. Representante não fala frase de cura. Quem fala a frase de cura é o cliente, é o constelado. Por quê? Porque aquele campo é dele. Cabe a ele trazer as compreensões, as frases. O constelador vai fazer o suporte, vai fazer a leitura, mostrar para o cliente o que precisa ser visto, as compreensões, e o campo vai se movimentar sozinho. É uma coisa linda, nossa, é de uma beleza observar a inteligência, a sabedoria que o campo morfogenético tem. Então, ele, naturalmente, conforme o cliente vai encontrando as resoluções dentro dele, o campo vai se harmonizando, vai mostrando o caminho, sozinho, sozinho. E por que que isso acontece? Porque o constelador, o constelado e até mesmo os representantes precisam estar abertos ao fenômeno que se apresenta. O mais importante de uma constelação é o fenômeno que se mostra. Tá? Não é necessariamente as interpretações que se faz sobre o fenômeno, porque o fenômeno ele é soberano e tem algo nele que nunca é captado por completo nas interpretações. Elas existem para ajudar o cliente, para harmonizar aquele campo, para auxiliar no processo, mas o fenômeno ele é soberano. O que acontece no campo, que é do campo,
é muito maior do que qualquer pessoa que está ali dentro. Então, as novas constelações, elas são baseadas num respeito profundo a esse campo, ao que rege esse campo, a força desse campo, aos representantes, ao cliente e aos ancestrais de cada pessoa que participa de uma constelação dessa, principalmente quando é em grupo. Quando é individual, também, tá? Então, para quem não conhecia a diferença entre as constelações, né, fica aqui um pouquinho sobre isso. A estrutural, todo representante fala a frase de cura, constelador mexe no campo, dá uma sensação esquisita que não está muito certo. E as novas constelações, o campo se movimenta sozinho e apenas o cliente, o constelado, fala as frases de cura para o seu sistema. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se gostou e não está no canal, se inscreve aqui embaixo. A gente tem vídeos sobre constelação todas as terças-feiras e nas sextas-feiras são vídeos sobre espiritualidade. Dá uma surtida às vezes nos assuntos, mas basicamente é esse o cronograma que a gente segue. Então, se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo, que vai ser uma honra poder te responder. A gente também tem um grupo no Telegram, toda vez que entra vídeo novo, ou que a gente tem grupos de constelação online, eu compartilho lá com vocês no grupo para vocês ficarem por dentro de tudo. E a gente se vê no próximo vídeo.